Olá, está no ar o Papo e Demais, um programa da Rede Evangelizar de Comunicação. Eu sou Tati Aires e estou aqui com você para essa conversa. Nosso papo é sempre sobre um tema importante que traz os 3 pilares do portal de conteúdo da obra. Vamos inspirar, despertar e evangelizar por aqui. E vem cá, você já pensou qual o seu lugar no mundo? Pergunta difícil, não é mesmo? Ainda mais complicada de responder se você já precisou mudar de cidade, por qualquer motivo que seja. Ou quem sabe até mesmo de país. E vamos dificultar ainda mais. Qual o seu sentimento em relação ao lugar que nasceu, que aprendeu a falar, que tem sua família? Se é difícil para nós, imagina como se sentem pessoas que são muitas vezes obrigadas a deixar a sua terra. É sobre esse assunto tão presente nos dias atuais que vamos falar hoje, sobre os migrantes e os seus sentimentos. Para nos despertar e entender esses sentimentos, quando são nossos ou mesmo para ajudar a entender o outro, a gente tem um papo pra lá de interessante com 2 convidadas que já já eu vou te apresentar. Porque começa agora o Papo e Demais. Então vamos lá, hoje vamos conversar com a psicóloga Cláudia Seratiuk, que desenvolve pesquisas e trabalha com o tema, e tem esse tema bem marcado na sua trajetória e história pessoal. Cláudia, muito bem-vinda, tudo bem contigo? Muito obrigada, tudo bem? Tudo bem, já já vamos trazer também as suas experiências pessoais para a conversa de hoje, tá bom? Ok. E a gente tem também aqui para falar um pouquinho sobre um trabalho lindo de acolhimento que é feito na Caritas Brasileira. É a Ana Lídia Oliveira. Ana, tudo bem? Um privilégio receber você. Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Bom, primeiro vamos falar de temas, explicar melhor o que é a migração, imigração, refugiados. Existem diferenças que devem ser pontuadas. Então eu começo com a Cláudia e se sinta à vontade, por gentileza, a todo tempo de nos complementar, tá bom? Deixar, obrigada. Então, tem 2 tipos de migração, a voluntária e a involuntária. Né? A voluntária é quando a pessoa muda de país, até de região do país, né? São migrantes. Né? Emigrante é quando a pessoa sai, por exemplo, do Brasil para ir para outro país. Imigrante é quando a pessoa vem de fora, né, para o país daqui. E o refúgio é um estatuto especial, né, que os refugiados recebem um estatuto legal dentro de um país, né, não importa para onde eles vão, que eles estão protegidos e vêm geralmente por algum motivo de perseguição política ou, enfim. Guerras e afins. Não, daí também guerras, né? Mas a migração no geral ela é motivada, né? Por guerras, condições climáticas, que é um problema grande hoje também, né? Por exemplo, o terremoto no Haiti, que também refletiu numa situação muito grave, né? Lá dentro. Enfim, são esse tipo de situação. E políticas também, né? Como a Venezuela. O status de solicitantes de refúgio, que chamamos, né, ou refugiados, é quem também já sofreu algum tipo de perseguição no seu país de origem devido a alguma quebra no de direitos humanos, sabe? Então vem aqui, ou em qualquer país, né, e solicita faz essa solicitação de documentação. Eu gostaria de perguntar para você como funciona a Caritas, como é a atividade, como é o acolhimento e principalmente o objetivo. Então, a Caritas, ela atua na promoção, né, e na defesa dos direitos humanos, no geral, e temos como área de migração e refúgio um ponto a se olhar como cristãos, né? Nós atuamos aqui na incidência. O nosso ponto principal é na informação, o direito à informação da pessoa migrante e o direito ao acesso a políticas públicas. E a garantia, né, que esses direitos sejam ocupados também e os migrantes têm acesso a esses espaços, sabe? Eu gostaria de trazer para vocês alguns dados para a gente pensar sobre eles, pode ser? Vou pegar estatísticas entre 2010 e 2018, que são dados concretos já. O Brasil registrou na ocasião 700 mil migrantes e a maioria deles haitianos, venezuelanos, colombianos em sua maioria. Eu imagino que de 2018 para cá esse número tenha sido potencialmente aumentado. Sim.
São esses mesmos os principais grupos que chegam ao nosso país e quais os principais motivos da migração, tomando como ponto de partida o Brasil? Essa eu devolvo para vocês duas, tá bom? Nós tivemos também um grande número de imigrantes sírios, né, por conta da guerra na Síria, né? Então o Brasil também recebeu muitos sírios. Tem muitos africanos, né, de países onde tem ditaduras ou perseguição política ou situações específicas religiosas, né, que algumas pessoas vêm para cá também. Então tem tido fluxos, né, de pequenos fluxos de imigração, que a gente não sabe se isso vai vir a ser um grande fluxo ou não, né? Acontece isso também. É um foco do seu estudo na universidade também fazer essa observação? Desculpe te interromper, Ana. Sim, né, na universidade eu pesquiso sobre o trauma na psicologia, né, na Universidade Federal do Paraná, e faço parte de um projeto de extensão chamado MOVE, Movimentos Migratórios e Psicologia. Nós pesquisamos o impacto, principalmente da migração, na subjetividade e no psiquismo, né? Então esse também, não muito em termos de sociologia, de estatística, mas principalmente dos impactos, né, para produzir pesquisa, para que a gente possa também preparar os profissionais, os psicólogos que trabalham, seja no judiciário, nas instituições, na área de saúde, que acabam, e nas escolas, enfim, em todas as instituições que acabam trabalhando com refugiados. O que você complementa, Ana, por favor? O Brasil também ele tem uma política de imigração que teve uma alteração em 2017, né? Então, essa política também, esse acesso, ela precisa melhorar sim, né? Tem muitos pontos que precisam ser melhorados, mas como tornou-se lei, os migrantes têm mais acesso. Então o Brasil acaba se tornando um ponto de interesse também desse movimento migratório, né? Um ponto de atração mesmo. Eu só corrigindo assim, não corrigindo, mas eu costumo falar que a migração é um movimento migratório, né? Porque vem pessoas daqui, dali, e que é um movimento que não tem fim, né? Pode ser que ele não tenha fim. Somos todos migrantes, todos migram, né? E aí onde o Brasil, onde é que eles sentem, devido a esse amparo de lei, de estatutos, de acordos internacionais também, o Brasil é um dos países mais visados, assim, para essa migração. Falando em amparo, vai bastante do que você falou do seu trabalho, da sua atividade na área da psicologia, de dar esse amparo e esse suporte para os migrantes. Como que é essa atividade de acolhimento? Como que é essa conversa? O que eles precisam ao chegarem aqui? Bom, do ponto de vista, né, do trabalho da psicologia, a gente trabalha principalmente sobre o luto, né, que os migrantes precisam fazer, seja por terem perdido tudo, né? O migrante, eu assim penso que é o ser humano de maior vulnerabilidade no planeta, porque é uma pessoa que está saindo do seu lugar de origem, vai para um lugar onde normalmente ela não fala a língua, então é uma barreira muito grande, ela perdeu tudo materialmente, então precisa de condições de sobrevivência, então é uma vulnerabilidade muito, muito grande. Em diversos sentidos, né? Financeiros, exatamente, psicológicos, imagine, já chega fragilizado, sim, né? E então tem esse luto que é necessário ser feito em cima de tudo que perdeu e ao mesmo tempo tem que ter forças para reconstruir tudo rapidamente, da questão da sobrevivência, da questão dos perigos, da violência que encontram, né? 50% mais ou menos dos refugiados no mundo são crianças. Olha só. Né? São muitas mulheres, estão expostas, né, principalmente ao tráfico de pessoas, seja para prostituição, para trabalho escravo, para adoção, e algumas entidades também que se aproveitam desse fluxo para receber dinheiro de governos, enfim, isso em vários lugares do mundo. Então são pessoas, a gente viu agora, né, esse ano, umas situações bem emblemáticas, né, com a guerra na Ucrânia, né, eu estava acompanhando muito de perto, até porque eu trabalho na universidade, mas eu também faço parte da Humanitas, que é uma ONG que nós, da comunidade ucraniana, montamos já no início da guerra, em fevereiro, para acolher os possíveis migrantes ucranianos que viriam para cá. Enfim, vieram muito poucos, porque preferiram ficar perto, né, da Ucrânia para voltar o mais rapidamente possível.
mas a gente acompanhou muito de perto toda essa movimentação, como a Ana Lídia falou, né? São movimentos migratórios, né? E então a gente sabe que são pessoas que estão sempre muito vulneráveis, expostas. Eu percebo, na Caritas nós temos uma casa de passagem para migrantes e refugiados, né? E nós percebemos esse olhar mais técnico que tem que ter, né? E que algumas instituições que temos que estar preparado em constante formação para atender esse público que migra, né? Porque eles vêm com suas histórias, deixa tudo muitas vezes no seu país de origem. E o nosso cuidado de não criar mais expectativa para não frustrar aquilo, né? Para ter esse movimento de um novo recomeço de uma forma mais digna possível, sabe? E no mínimo leve, né? Leve, isso que a migração, ela toca no particular meu, assim, sabe? Porque hoje em dia eu não me vejo migrando. Se eu tivesse que migrar hoje, tipo, eu ia ficar, meu Deus. Mas já teve isso na sua vida, então? Esta vivência? Eu sou carioca e vim morar aqui, né, em Curitiba. E para mim já foi muito difícil todo esse trajeto, assim, né? Rompimento, minha família ficou lá, meus amigos, né? Toda a questão cultural Cultural envolvida, também. né? Eu fico aqui, né, no Brasil, né? Mudança somente de estado. Imagina agora outro país, outra cultura, né? Outras leis também que precisam ser seguidas. O quanto que esse papel das instituições que atuam com essa temática, é uma responsabilidade nossa prestar uma informação mais completa possível, assim, né? Porque muitas vezes eles vêm, não sabem que, por exemplo, tem que pagar a conta de luz aqui no Brasil. Já tive casos desse, assim, sabe? Nossa, mas aqui no Brasil se paga a conta de luz? Sim, se paga a conta de luz. Você veja, é uma coisa que não passa pela nossa cabeça essa reflexão. Sim. E para eles é toda a diferença. Cultural, financeira, economicamente falando, deve ser muito desafiador mesmo. E a diferença principalmente cultural não só, né? A gente pensa às vezes cultural da alimentação, dos hábitos, mas também do lugar da mulher, da família, da criança, né? A gente tem, a Venezuela é um país infelizmente muito machista e a gente recebe, né, histórias assim, a África, principalmente subsaariana, que tem aquelas famílias estendidas, então não é só a mãe e o pai, a tia também é mãe, cada um tem um lugar, são famílias que são enormes. Formações totalmente diferentes, assim. Por exemplo, daí a África, né, mais muçulmana, árabe, que as mulheres, elas saem do domínio do pai para ir para o do marido, então as mulheres com 12, 13 anos casam. E as marroquinas que a gente, né, trabalhou aqui são pessoas que tiveram muitas dificuldades, porque as mulheres brasileiras são muito, de alguma forma, independentes, batalhadoras, né, muitas seguram sozinhas suas famílias, né, criam os filhos sozinhas e elas esperavam muito, né, que alguém decida, alguém faça. E isso era tomado como preguiça, por exemplo, ou falta de vontade. E até a gente conseguir, né, explicar essa diferença cultural, da importância de perceber como que é a cultura do outro, como que é a família, o papel da mulher e da criança, do homem, como que a família se estrutura, né? É um processo de inserção mesmo, né? Inserção num todo. Sim. Porque tem imigrantes que, às vezes, no seu país de origem é formado em medicina, mas chega aqui, trabalham muitas vezes em serviços gerais ou trabalhos subalternos, sabe? Ou informais. E aí é um processo para esse imigrante também entender essa questão de que, olha, aqui é um pouquinho mais burocrático, tem que fazer a validação de diploma, pode ser que você não consiga um trabalho na sua área, sabe? Então tem que ter muito tato ali, né? Muita lida para prestar informações para a população migrante. E a impressão que as pessoas têm é que o migrante é uma pessoa que não tem nada, então ela não é capaz de nada. Ou aceitará qualquer coisa por conta disso. Por isso que isso torna as pessoas muito vulneráveis, porque às vezes precisam aceitar qualquer coisa em troca de comida, de casa, Para né? vir a exploração, é um pulo. Muito rápido. É um pulo.
Mas assim, as pessoas têm uma impressão de que imigrante é uma pessoa que não tem preparo nenhum, não fala a língua, não tem uma profissão, e às vezes essas pessoas são muito bem formadas, né? Falam às vezes muito mais línguas do que né? As pessoas daqui, né? Eu atendi uma vez um africano, ele falava 7 línguas, né? Então a gente tem essas situações e que são pouco conhecidas, então é uma espécie de preconceito, né, contra o imigrante refugiado. Vou interromper um pouquinho o nosso papo para ir para um breve intervalo, mas a gente volta já. Eu quero saber um pouquinho mais da história pessoal de vocês e também desses conflitos e como nós podemos ser melhores nesse processo. Pode ser? Pode ser, sim. E você, eu te convido a permanecer aqui conosco. O Papo é Demais. Volta já. Estamos de volta ao Papo I Demais para falar sobre migrantes. E no idemais.com.br a gente tem uma matéria especial sobre isso. Olha só, uma das partes mais interessantes que eu selecionei para vocês é um trecho que nos lembra também um migrante que todos aqui conhecem. E eu vou aproveitar para falar um pouco sobre isso. A Sagrada Família, com Jesus, Maria e José, precisou migrar e não só uma vez. Ainda sobre a visão da igreja e do cristianismo sobre o tema, nós temos também aqui alguns pronunciamentos do Papa Francisco pelas redes sociais. Confira com a gente. Quest'anno ho voluto dedicare la Giornata Mondiale del Migrante e Rifugiato alla pastorale degli sfollati interni. Ho scelto come titolo del mio messaggio come Gesù Cristo costretti a fuggire, collocando al centro della mia riflessione l'esperienza di Gesù bambino, sfollato e profugo assieme ai suoi genitori. In un mondo in cui tutti vogliono avere ragione, non c'è più spazio per ascoltare. Soltanto si parla, ma è solo attraverso un ascolto umile e attento che possiamo arrivare a riconciliarci davvero. Voltando ao nosso papo, eu gostaria de trazer para vocês, meninas, uma palavra que é muito importante para a gente levar em consideração o tempo todo quando o assunto é migração. Acolhimento como palavra fundamental, o conjunto que ela representa. Sim, acho que isso é um ponto muito importante, fundamental, na verdade, né, para quem está chegando no país, né, para o refugiado, o migrante, a pessoa que não é da nossa cultura, né, o interesse que a gente pode demonstrar pela cultura dela, além, claro, do acolhimento humano, né, mesmo de auxiliar na sobrevivência, na busca de emprego, de escola, né? Acho que depois a Ana Lídia pode contar um pouco mais desse processo um pouco mais institucional, né? Também, né? Isso a gente faz também na universidade, né? Na sala 28, a partir do direito e da psicologia, né? Mas eu acho que é importante principalmente as pessoas que trabalham nas instituições, principalmente as escolas que recebem as crianças refugiadas, né, as instituições de saúde, o próprio judiciário, todas as instituições que recebem, que trabalham com migrantes, né, acho que é muito importante isso de dar espaço para a cultura, né, como eu havia falado anteriormente, entender como o lugar de cada um naquela sociedade, naquela cultura que é diferente da nossa, e também permitir que se fale a língua, né, com as crianças. Isso a gente tem uma questão cultural no Brasil já muito antiga, desde a época de Getúlio Vargas, de proibir, né, a falar a língua, ensino na língua, enfim, que era uma ideia de uniformizar o Brasil, né, de unificar o Brasil e o português como língua única, né. Isso, claro, teve consequências em todos os povos que viviam no Brasil, né, os povos negros, africanos, os indígenas, porque só o português pôde ser falado. E esse resquício vive até hoje, quando as escolas não incentivam que as mães migrantes falem
só em português com as suas famílias. E isso é uma violência muito grande. Como se fosse passar borracha numa história toda, né? Sim. Exatamente, né? Eu mesma já sou segunda geração, né, no Brasil, né? Sou de origem ucraniana, de pai e de mãe. Meu avô veio, né, da Ucrânia. Nós sempre falamos ucraniano em casa. Vivi num bairro ucraniano e a gente estudava a língua, não na escola, apesar de eu ter estudado também numa escola ucraniana, né? Mas estudava nas nossas comunidades, dentro da nossa comunidade, né? Na igreja, e enfim, isso não se perdeu, mas é algo que fica marcado na vida, a cultura que a gente traz durante muitas gerações, né? Não é algo que se esquece. Até agora, com a guerra na Ucrânia, as pessoas perguntavam, mas você tem parentes lá? Não é só uma questão de ter parentes, é a minha cultura de origem, então isso me toca profundamente, né? Acho que atrelado a isso que ela falou das escolas e tudo mais, é dos órgãos públicos, né, e de inserção, saber acolher, prestar orientações também para essas famílias, sabe? Fazer um acolhimento, chegou uma pessoa, um aluno de um outro idioma, se colocar à disposição para fazer uma escuta atenta, porque tudo isso, né, vai segregando essa falta de um olhar, a atitude do acolhimento, né? Não só o acolhimento, acolher por acolher, a atitude do acolhimento. Então é o processo de escuta, é o processo de trabalhar em comunidade, né? Eu gosto muito de um versículo aqui de Mateus 25, 35, fala: eu era estrangeiro e me acolheste. Né? Essa atitude do acolhimento, essa atitude do acolhimento sem julgamento, que é o principal que eu creio que está faltando, porque nós colocamos, né, temos essa maneira de colocar preconceitos sobre o outro, né? E não, um acolhimento mais completo, mais humano, trazendo dignidade ali, né? Para aquele ou a gente supõe que a pessoa é igual a gente e conhece como a gente vive. Exato. Né? E então a gente supor que a gente não sabe nada do outro também é uma forma de acolher, porque a gente vai ter a curiosidade, vai ter a pergunta, vai querer entender aquilo, né? Então, e essa integração cultural também, né? Que é muito importante, né? Sim. Na vida de cada um, assim. Foi muito interessante que vocês duas falaram, e foi totalmente no mesmo caminho, que você citou a escuta, o processo de escuta. E a gente vive num país de proporções continentais que, meu Deus, essa troca dessa escuta, por que não trazer para o grupo também essa outra língua, as situações culturais, e ter essa troca num país que é tão múltiplo? Não é antagônico a gente pensar dessa maneira, assim, como que esse processo acontece na contramão de um país que é o Brasil, imenso e cheio de culturas aqui dentro, né? Sim. De diversidade, de diversidade. Né? Porque mesmo se a gente pensa na migração interna também, né? Mas assim, as misturas dos povos, né? Todos os da família do meu pai, meu pai são 8 irmãos. Meu pai foi o único que casou com uma ucraniana. Então eu tenho primos japoneses, tenho primos misturados, indígenas, chileno, suíço, alemão, assim, é uma... A representação total da brasilidade. Sim. Exatamente. Mesmo meus filhos já têm outra mistura também, né? Porque somos todos migrantes, todos, né? Migrantes. A humanidade tem esse movimento, né, migratório. A gente, hoje, se vê nos estudos de paleogenética, também não existe, né? Não existe alguém que é só de um lugar. A gente é formado de várias, enfim, culturas também, né? E acho que o importante é pensar na cultura, né? Em como as línguas, a cultura, né? E manter sempre vivo, né? E tudo agrega, né? Claro. Tudo agrega. Acho que quando pensar em acolhimento, é pensar que o diferente também pode somar com o meu Sim, eu. Te ajuda, né, a se construir, sim, né? Sim. Gente, a gente está chegando no final do nosso papo, mas eu gostaria de fazer um pedido especial para cada uma de vocês através do seu campo de estudo, do seu campo de atuação. A gente falar para quem está assistindo agora a gente, como nós, saindo da nossa área de atuação, mas tendo claro como ponto de partida esses estudos e observações, podemos ajudar simplesmente, podemos transformar a vida dessas pessoas melhor, qualquer um de nós. E assim devemos fazer.
Então, assim, as palavras finais eu peço para cada uma de vocês. Começar aqui pela Ana, que está ao meu lado. O principal, para mim, é o tempo doado na sua integralidade com amor, né? É aquele processo de vem uma outra pessoa, vem um outro migrante, vamos olhar ele com amor, um olhar fraterno. Acho que a fraternidade e solidariedade, para mim, são palavras fundamentais para acolher o diferente, o outro, sabe? Perfeito. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, viu? Obrigada. E sempre bom trabalho para vocês lá, um trabalho obrigada. muitíssimo importante. Obrigada. E agora eu deixo para você também finalizar com as suas palavras e como podemos ser melhores nesse trabalho de receber essas pessoas. Acho que essa postura até que a gente falou antes, né, de não supor que o outro seja igual a gente e ao mesmo tempo ter esse interesse pelo outro, né, a gente acaba cruzando mesmo aqui, né, em Curitiba com diversos migrantes em várias situações do dia a dia, né, não necessariamente quem trabalha nessa área, né, mas você vai num restaurante, você está na rua, numa situação, você encontra pessoas, né, que estão migrantes, refugiados, enfim. E acho que esse interesse pela pessoa, essa abertura para o mundo do outro é muito importante, né? Porque é uma pessoa que podia ser gente como a gente, né? Por exemplo, os sírios que vieram da guerra são pessoas, né? Os ucranianos, os haitianos, os venezuelanos são pessoas que também tinham uma vida, uma profissão, uma casa, uma carreira, enfim, e perderam tudo. Então, é essa possibilidade da gente perder tudo, que parece tão distante para a gente, né? Acho que é bom ter em vista, né? Porque é uma coisa que não está no nosso panorama, mas que está acontecendo no mundo que pode tempo acontecer todo. em qualquer lugar. Agradeço demais pela sua presença também, Eu meninas. agradeço o Obrigada convite. pelo papo. Eu sei que é um tema delicado e muito abrangente. Sim. Dariam 6 programas, pelo menos, Sim, né? com certeza. Mas obrigada, foi muito esclarecedor, viu? Obrigada a vocês. Vocês são muito pela bem-vindas oportunidade. sempre. Pode deixar, Obrigada. Obrigada E pelo você que está aí do outro lado também é sempre muito bem-vindo. Obrigada pela sua companhia. A gente continua juntos pelo portal idemais.com.br e pelo Instagram, @idemais_. Vamos sempre buscar o bem, o equilíbrio da nossa saúde, espiritualidade, bem-estar e, claro, o bem do próximo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!